Você já sentiu como se sua vida e seus desejos não fossem mesmo seu? Você já sentiu também que você está preso num padrão que você deveria cumprir e se frustra por não poder cumprir? É disso que eu queria falar hoje, sobre a idealização na sociedade em que a gente vive. Eu senti essa necessidade de falar sobre isso, né? Que recentemente eu realizei que muitas das pessoas que eu, relacionamentos e pessoas que eu me relacionava, eram muito idealizadas por mim. Então eu parei para analisar esse fenômeno, esse sentimento que eu tinha em mim mesmo. Por que eu me frustrava tanto nas relações? Por que eu estava tão negativo em me relacionar novamente? E isso era porque eu idealizava as pessoas à minha volta. Achava que as pessoas tinham que tomar uma atitude que para mim era moralmente melhor. Achava que as pessoas muitas vezes não procurariam errar. E enfim, é natural errar, as pessoas erram. Só que eu idealizava demais. Idealizar é normal, é um fenômeno, enfim, normal, todo mundo idealiza uma coisa que gostaria de ter. Só que quando isso se torna muito presente e esse pensamento vem cada dia mais forte e frustração, isso se torna uma pessoa, ainda mais hoje em dia, que a gente vive muito numa sociedade dopaminérgica, a gente fica indo atrás desse retorno, desse feedback de dopamina, só que é só frustração, isso suprime o indivíduo, né? E, enfim, para mim, eu reparando e analisando esses meus sentimentos e analisando esse fenômeno em outras pessoas, né? Porque muitas vezes outras pessoas brigam sabe, e cobram muito uma das outras. Acredito que é porque elas idealizam às vezes o que elas gostariam para si e o que elas muitas vezes não são e transmitem para outra pessoa. Então todo mundo vira um objeto. E por fim, depois de tanto idealizar, você se torna um objeto idealizado. O idealizador se auto-idealizando. Isso é muito doido. Isso é uma coisa que a gente deve evitar. Né? E esse fenômeno, todo esse acontecimento, vem porque nós, como indivíduos, estamos permitindo esse abismo entre as pessoas, muito pelo costume e pela cultura. A gente não estabelece relações saudáveis por N motivos, e é por isso que eu estou falando nesse vídeo, porque a gente permite que muitas vezes a nossa cultura tecnológica, às vezes o que é passado por filmes, passado por séries, pela rede social, a gente tem muito fenômeno de idealização do corpo. As pessoas, corpo é vida. Olha que coisa maluca, a vida deixou uma coisa para ser vivida, para ser um objeto de classificação e às vezes, muitas vezes de imposição para outras pessoas. Você tem que viver dessa maneira, sabe? Você precisa ter esse carro, essa vida, se relacionar dessa maneira, você precisa fazer sexo de tal maneira, sabe, pegar várias pessoas, você não pode ter a liberdade. Isso é muito engraçado, porque hoje a gente vive num período que a gente é mais livre e a gente se prende muito nessas caixinhas que a gente mesmo cria do nosso objeto imaginário, a gente transforma tudo em objeto, as relações, as pessoas, e tudo vira um objeto que a gente tem que classificar. Deixa eu dar um retorno aqui no roteirozinho, né? E uma das coisas que eu gostaria, né, focar na frustração, né, e dizer uma coisa que ao longo prazo a frustração ela torna os indivíduos mais depressivos e melancólicos, porque a vida perfeita não é a sua vida. Você não tem a vida perfeita e nunca vai ter. Por N motivos, né? Primeiro que você não é perfeito, a característica principal do indivíduo, do ser humano, é que ele comete erros, que ele não consegue ser... A gente não é linear, a gente tem ondulações, se fosse representar a gente em gráfico, né? Gráfico da nossa qualidade de vida, muitas vezes não depende Depende, obviamente, altera do dinheiro que você tem, da liberdade que você tem socialmente, mas indivíduos, eles não são perfeitos. Isso frustra o indivíduo que é muito idealizador. E isso é um ponto crucial para entender e se desvencilhar disso que é ser um idealizador, né? Vou dar mais uma lida aqui. Quase que eu falei, dá uma frustrada a mais, né? Rapidinho. Deixa eu... E para finalizar, né? Uma coisa que eu gostaria de falar, acho que eu corri bastante, mas eu acho que eu pude falar, ou sintetizar tudo que eu gostaria de dizer, né? É que
existe solução para isso. E é o desapego diário. É entender que muitas vezes isso é um padrão que você nem mesmo lembra de ter se autoimposto e as pessoas empurraram para você e você aceitou. Né? Buscar a autoanálise todos os dias. Entendeu? Enxergar em si mesmo padrões nocivos para si. Porque às vezes a gente está tão na rotina, a gente para pouco para analisar a si mesmo. E tem uma coisa muito curiosa que as pessoas, muitas vezes, principalmente as pessoas que são mais ligadas a uma moral muito forte, elas pensam, nossa, tem muitas pessoas passando fome, por que eu estou lidando comigo mesmo? E isso querendo ou não, mesmo que você seja extremamente moralista e preocupado com a sociedade em que você vive, existe uma hipocrisia na vida em geral que você vai ter que parar para cuidar de si mesmo. Você é um ser que liga para os seus gostos, entendeu? Que quer ter prazer e não tem problema em ter prazer, sabe? E muitas vezes a gente se culpa por isso. Culpa o nosso prazer, culpa a nossa... A gente quer ser livre, mas a liberdade significa ser preguiçoso, não ser responsável como as pessoas idealizam para você ser. Então, lutar contra isso, esse esforço diário para se desvencilhar dessa imagem ideal. Porque o ideal, ele não o ideal é irreal, né? É curioso para se pensar. Então, é isso. Desembaraçar, em breve vou postar mais outros vídeos sobre outras problemáticas, né? É desembaraçar, né, esse ninho de rato que você está envolvido. Que viver é desordem. Enfim, intriga, é briga consigo mesmo, porque a gente poupando energia, procurando poupar energia, a gente se poupa e entra no modo automático. Só que o modo automático não é o mais saudável e não é o melhor para a gente como indivíduo, como sociedade, como comunidade em casa, como uma família, com os amigos, enfim, com tudo que você vai lidar. Então é essa reflexão que eu gostaria de trazer, né? E indivíduos, né? Eu vou terminar de adicionar mais uma coisa, né? Viver no urbano, na lógica urbana, estressa naturalmente. E você, como indivíduo, não merece se estressar mais com esse ideal que você tanto procura. A solução é o desapego, obviamente, e que você tem que procurar o auxílio profissional se você não se sentir capaz de procurar isso. E procure auxílio profissional mesmo se você conseguir mudar isso, porque existem locais e áreas em si mesmo que você não pode alcançar sozinho. Procure ajuda dos seus familiares, procure ajuda dos seus amigos, que muitas vezes, se você, né, muitas vezes idealiza, né, aquela pessoa, você idealiza os seus amigos que eles possam não te ajudar, mas o seu amigo de verdade, ele vai procurar te ajudar e te livrar dessa e enfim, te caminhar para um profissional. Muitas vezes seu amigo pode ser um profissional e você procura ajuda nele, né? E é isso que eu gostaria de dizer, essa é a solução. Solução não, né? Eu não venho para trazer a solução para você, mas eu espero que esse vídeo tenha feito você enxergar um pouco mais sobre nós, que é ser humano, que é ser humano. Então, é isso. Somos seres humanos, vivemos, aprendemos e contribuímos mais para a comunidade que a gente vive. É isso. Obrigado.